Com muita alegria que nesse dia de hoje, né, próximo do Natal, finalizando mais um ano aqui no KSSF, que nos acolhe sempre, ao longo de várias semanas, vários domingos, estivemos juntos aqui, em outras ocasiões, e eu tenho certeza que demos passos importantes para iniciar mais um ano com muitas vitórias, muitas alegrias, tropeços, né, obstáculos para que possamos sobrepor, buscar o crescimento. E hoje, então, a proposta é uma reflexão sobre o Natal, o novo ano que se aproxima e, principalmente, né, fazer uma ligação, uma avaliação à luz do espiritismo dessas duas ocasiões, conectadas ao espírito de verdade, né? O espírito de verdade que todo mundo, a maioria aqui tem uma noção de quem seja, de sua importância na doutrina espírita, né? Apresentado como espírito de verdade, que gera também algumas discussões, quem é realmente, né? É ou não é? E que no final, eu gosto sempre de dizer que assim, não importa, né, se é ou não é, o que importa é a contribuição e a orientação que foi trazida por ele ao nosso querido Allan Kardec naquele momento, em que a doutrina estava sendo decodificada e apresentada para nós como como um medicamento para mudança e transformação da humanidade, né? Até hoje estamos aqui, desde aqueles momentos, e buscando esse progresso, essa caminhada, juntos, nesta casa, em várias outras casas, mas sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, que é o que mais importa. Então, Natal, Ano Novo e o Espírito de Verdade. Natal e Ano Novo, né? Para todos nós, desde que estamos aqui reintroduzidos nessa passagem reencarnatória, ano após ano, nós fomos celebrando, comungando, nos encontrando, né? Nos reunindo. E não há dúvidas de que é um momento para sermos gratos, para sermos agradecidos por tudo que tivemos, por tudo que viemos, né, conquistando e principalmente aproveitando, né, a recém palestra feita no dia do Thanksgiving, na véspera do Thanksgiving, essa ideia da certeza que nós precisamos ter de que somos abençoados, né? Então, estamos aqui preparando para essas festividades, marcando aí encontros, almoço, jantar com família, amigos, e precisamos ter essa ideia muito bem definida em nossas mentes, em nossos corações, de que somos muito abençoados. Porque sabemos que, da mesma forma que para nós é mais um ano cheio de alegrias e comemorações, para muitas pessoas isso não é possível, né? Em muitas famílias, em muitos lares, né, infelizmente, não vai ser da mesma forma. E é por essas pessoas também que nós vibramos e desejamos que tudo, né, aconteça da melhor maneira. Então, é esse momento de gratidão, de se sentir abençoados, né? Que para nós, para a maioria de nós, não é novidade. Nós sempre passamos por isso. Mas, quando a gente traz essa percepção à luz da doutrina espírita, não há como não conectarmos ao espírito de verdade. Até porque o Natal virou, né, um símbolo do nascimento
de Jesus, né? Então, nascendo ou não no dia 25 de dezembro, né, o importante é que nós não esqueçamos dele, dos ensinamentos, da proposta, do amai ao próximo como a ti mesmo, do sentimento de gratidão e da compaixão pelos mais necessitados e os menos afortunados. Então, para iniciar, né, eu costumo trazer sempre uma definição de algo importante do que estamos refletindo no dia. E hoje eu trouxe a definição de verdade. O que é verdade? Verdade é exatidão, é o que está em conformidade com os fatos e ou com a realidade. É sinceridade, é pureza de sentimentos. Por exemplo, João comportou-se com verdade. João comportou-se da forma correta. João comportou-se preocupando-se com o próximo, né? Então essa é a definição de verdade. E como eu usei aqui, né, como exemplo o nome de João, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1, ele inicia da seguinte maneira: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Disse-lhe Jesus, lá no versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais à frente, dos versículos 13 a 18, nós teremos: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, há 2000 anos, Jesus, num belo dia, disse isso na presença dos seus discípulos. E eu fico pensando o nó que não foi na cabeça deles naquele momento, né? Eu vos darei um outro consolador. Nisso ele está dizendo, eu estou aqui hoje para consolar e lhes darei outro consolador, né? E naquele momento, esse Espírito Consolador não era, para aquelas pessoas daquela época, não havia capacidade de entendimento. Não havia capacidade de entendimento das questões acerca do espírito, do mundo espiritual, né? Mas ele já estava plantando ali uma semente para germinar em 1800 anos à frente, né? E para agora nós podermos usufruir, compreender e regar esse arbusto para que ele possa crescer e frutificar. É muito interessante quando você percebe que isso aqui aconteceu há 1800 anos, o Consolador veio, há 2000 anos, o Consolador veio 1800 anos depois, e apenas 167 anos depois nós estamos aqui. Então, a doutrina é muito jovem ainda, é muito inicial, e nós já demos saltos enormes no progresso. E isso é animador, isso é muito bom, né? Então, para nós, na doutrina espírita, o espírito de verdade tem essa importância, tem esse papel fundamental desde o princípio, desde os primeiros contatos com Allan Kardec. No espiritismo apresentado por Allan Kardec, o espírito de verdade tem uma significância ainda mais ampla. Ele é considerado uma entidade superior, um espírito elevado que se manifesta com a missão de revelar aos seres humanos as verdades espirituais e morais.
não tem muita novidade, acho que não é difícil para todos nós entendermos isso. Kardec menciona o Espírito de Verdade como sendo uma das figuras que tem a missão de divulgar os princípios do Espiritismo e de ajudar na evolução espiritual da humanidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade é considerado uma das influências principais que trouxe para a Terra os ensinamentos morais e espirituais que, segundo o Espiritismo, são universais. Ele é retratado como um emissário de Deus, cujo papel é revelar aos humanos as leis divinas e os princípios de caridade, amor e fraternidade. E em um dos itens do livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade é apresentado como um dos guias para a humanidade, esclarecendo e orientando as questões espirituais, especialmente sobre a moral cristã e os ensinamentos de Jesus. Então, o Espírito de Verdade, ele aparece em diversas situações, em momentos diferentes, mas sempre com essa proposta elevada, superior de progressão da humanidade, de benefício da humanidade, de transformação moral da humanidade, né? E cá estamos nós, depois de ouvir por muitos séculos os ensinamentos de Jesus, ouvir pelas últimas encarnações, nas últimas décadas, já a doutrina espírita, né, que nos foi trazida por Kardec, essa capacidade intelectual já melhorada de todos nós para entender, compreender do que se trata, do que eu preciso fazer e de como eu preciso fazer. Nós sabemos que as leis são universais, né? São leis de Deus, e que a caminhada pode fazer curvas, passar por alguns atalhos, né? Mas quer queiramos ou não, nós vamos sempre voltar para o trilho na direção dessa evolução e na direção do Pai, na direção da iluminação espiritual de cada um de nós. E a história, o início, o despertar, lá atrás com Kardec, tem detalhes interessantíssimos, né? Daria para a gente ficar aqui falando por horas e horas e horas. Dá também para a gente pegar algumas obras, ler e entender, para enxergar, né? Muitas vezes, quando eu estou lendo essas coisas, eu fico tentando imaginar naquela época como que as coisas iam acontecendo, né? Como que deveria ser estar ali diante daquelas transformações tão grandiosas, né? Que mudaram realmente o mundo e a humanidade. Então, em maio de 1855, de uma forma mais resumida aqui, Kardec vai ter as primeiras experiências visitando as reuniões mediúnicas que aconteciam lá na casa do Plein Maison. Só que, desde o final de 1854, o senhor Plein Maison, que já era amigo do Kardec, encontrava com ele e queria muito que ele estivesse presente, ficava ali convidando. Vamos lá, tem umas mesas lá que estão respondendo perguntas e estão se movendo, elas flutuam, né? E Kardec, que é muito, né, era muito cético e muito científico, né? Olhava para aquilo e falava assim, não pode ser, isso não pode ser verdade, né? E Kardec, vamos lembrar que era uma mente brilhante, né? Professor, pesquisador, cientista, filósofo, escritor, né? O bicho fazia de tudo e muito bem. Então, mais ou menos em maio de 1855, ele aceita o convite e vai lá ver as tais das mesas girantes, né? E ele diz o seguinte, né? Como explicar isso aqui? Só acreditarei quando o vir, quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para nos fazer dormir em pé. Então, para Kardec, era
papo furado aquilo ali. Não era possível aquilo acontecer, né? E ele tinha conhecimento sobre magnetismo, né? Sobre a energia dos corpos e a energia que movimenta e impacta sobre os objetos. Ele sabia disso. Cientificamente, ele tinha essa noção. Mas o problema ali é que as respostas das mesas eram respostas racionais, que faziam sentido. Então ele fala: não vem me dizer que uma mesa pensa e tem nervos para sentir, né? Então, Allan Kardec era professor, era um pensador, escritor, cientista, investigador, e ele estava sempre muito restrito ali com a questão da razão. Era extremamente racional, né? E é muito interessante porque essa mente extremamente racional, ela vai ser modificada completamente, vai dar um giro de 360 graus para possibilitar que toda a técnica pudesse ser aplicada à doutrina e ser decodificada, testada e confirmada da forma mais científica possível. Por isso a doutrina espírita é brilhantemente, é uma obra-prima, né? Por mais que você queira contestar, por mais argumentos que você queira discutir, em algum momento, eu costumo dizer que no livro dos Espíritos, em algum momento vai ter a resposta para a sua dúvida, né? Contra-argumentos os mais brilhantes e os mais bem elaborados possível, né? Então, Allan Kardec era essa mente racional, que é justamente a escolha certa para ser o responsável, para trazer a doutrina ao mundo, né? Então, mais ou menos, de maio de 855 a abril de 56, ele começa a, todas as semanas, frequentar essas reuniões e ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Escreve, pensa, calcula, pergunta e começa, então, a estruturar o que daqui a pouco vai ser a nossa doutrina espírita. Ele tem os primeiros contatos com os fenômenos, fica surpreso, intrigado, começa a fazer estudos aprofundados, e aí então ele começa a perceber que ele está diante da revelação de uma nova lei universal, natural e divina. Tudo isso mirando, focado na razão. Mas antes disso, muita gente não sabe, a família Bodin, lá onde as principais reuniões mediúnicas aconteciam lá em Paris, antes de irem para Paris, em 1853, eles já tinham, né, esse contato com os espíritos e já realizavam reuniões mediúnicas por causa das filhas que eram médium. E eles tinham, a família, um espírito protetor. Eles viviam numa ilha lá na África, uma colônia francesa na África. Quando você começa a expandir e ver como que as coisas vão sendo encaminhadas e você conclui que não há coincidências e que Deus faz tudo da forma mais perfeita possível, você volta lá numa pequena ilha, colônia francesa, onde essa família fazia reuniões mediúnicas e um espírito protetor que se manifestava frequentemente para eles, chamado Zéfiro, né? Começa a falar para eles o seguinte: vocês têm que se preparar, porque vocês vão precisar sair daqui, vocês vão precisar ir para outro lugar, para Paris, vai haver uma crise aqui muito profunda, financeira, econômica, e tudo isso começa a acontecer. E ele adianta que em Paris eles vão se encontrar com um antigo amigo dele, de décadas antes de Cristo, onde eles foram druidas.
Então, observem que esse tal Zéfiro, um espírito que a espiritualidade até nos disse não era nem tão elevado, ele era meio brincalhão, ele falava umas coisas assim meio desse tipo, prevendo o futuro, né, que não é muito da espiritualidade, né, ficar prevendo as coisas, mas ele estava lá e ele instruiu e antecipou que a família Bodin ia para Paris. E quando a família chegou em Paris, as reuniões mediúnicas continuavam na casa deles, e de repente, quem que simplesmente chega na casa deles alguns anos depois? Allan Kardec. Allan Kardec, que não se chama Allan Kardec, e que adotou o nome de Allan Kardec por orientação de Zéfiro, que disse para ele que quando foram druidas séculos antes, ele se chamava Allan Kardec. Tem coincidência? Não pode ser coincidência, né? Então eles se mudam para Paris e ele se encontra com Zéfiro, que era druida na mesma época em que ele foi druida, em 58 antes de Cristo. Olha que história belíssima, né? Então observem, se você pensar que Allan Kardec estava lá atrás, veio Jesus, anunciou o Consolador prometido, e 1.800 anos depois, né, ele vai ser o escolhido, responsável para decodificar a doutrina espírita, né, nós estamos vendo aqui as engrenagens muito perfeitamente conectadas. E aí, então, nasce a doutrina espírita, que eu chamei aqui de misericórdia divina e perfeição dos planos de Deus. E aí, numa ocasião em que Kardec, participando daquelas reuniões, Kardec era aquele cara pelinha, né? Ficava perguntando, fazendo pergunta até que ele não devia, né? E os espíritos falavam, não, você está querendo saber demais, né? Se acalma, né? Então, numa ocasião em que eles estavam numa dessas reuniões, Zéfiro se manifesta e começa a conversar com Kardec, tá? E aí, Kardec pergunta para ele, no mundo dos espíritos, haverá algum que seja para mim um bom gênio? Será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Aí Zéfiro responde, nenhuma coisa nem outra. E Kardec continua com a sua curiosidade. Quem ele foi na Terra? Um homem justo de muita sabedoria. Hoje a gente já consegue ir imaginando quem que foi, né? E aí ele continua. Que devo fazer para ganhar a benevolência dele? E Zéfiro responde, todo o bem possível. Terei algum meio de invocá-lo? E qual esse meio? Ter fé viva e chamá-lo fervorosamente. E aí ele continua. Sem dúvida ouviste o relato que acabo de fazer. Poderia me dizer qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta, era o teu espírito familiar. Isso aqui, quando Kardec já estava começando a organizar a doutrina, escrever as coisas, né, que ele ia incluir no livro dos espíritos, e aí ele ouvia pancadas, dizendo para ele mais ou menos assim, tá bom, não tá bom, faz de novo, né? Então, nós temos ocasiões em que o Espírito de Verdade, nessa condução de Kardec, vai falar para ele o seguinte, olha, aquelas páginas todas que você jogou fora ontem, que você escreveu ontem, olha, revisa e escreve de novo, não tá bom. Ou até as que ele escreveu e jogou fora, ele fala, olha, você jogou fora, mas reconsidera, lê ali de novo e tenta aproveitar, porque ali tem coisa boa, né? Então, num outro dia, Kardec pergunta para Zéfiro, poderia me dizer quem é ele, o espírito familiar? E aí Zéfiro diz para ele na reunião, pode perguntar agora, diretamente, ele está aqui. Agora, imagina você estar numa reunião mediúnica em que chega o espírito de verdade, né? Quem dera, quem dera. E aí ele pergunta, meu espírito familiar, quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar.
Consentirá em me dizer quem tu és? A curiosidade do cientista aí, ó. Para ti, eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Olha a moral do cara, né? 1/4 de hora, 15 minutinhos, mas é o Espírito de verdade que vai estar ali te orientando, né? Então, estarei à tua disposição. Está lá em Obras Póstumas, na segunda parte. Obras Póstumas é um livro muito legal, porque como o próprio nome diz, Obras Póstumas, né? Ele é constituído de anotações de Kardec que não foram para as 5 obras, né, iniciais. Depois que ele já havia desencarnado, foi reunido, foram encontrados esses escritos, e aí vem relatos de Allan Kardec durante todo esse tempo que ele estava ali desenvolvendo a doutrina. Então tem coisas muito interessantes, como esse diálogo que ele teve quando ele teve a oportunidade de falar diretamente com o Espírito de verdade. E aí termina assim, curiosidade, né? Não tem fim. Você terá animado na Terra algum personagem conhecido? Olha que beleza de pergunta. E aí vem a resposta. Já te disse, para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição, ou seja, tomou ali uma de leve, né? Fica na sua, fica aí, ó, pianinho, escreve, vamos aqui, vamos dia a dia, né? Mas seja discreto, não precisa ficar perguntando demais. Nada mais saberá a respeito, né? Essa é a maior prova daquele não educativo, né? O não educativo, que às vezes a gente não tem coragem de falar para o outro. É aqui Jesus falando para Kardec: não vou falar quem é, né? Conclua, pense o que você quiser, mas seja discreto e continua fazendo a tarefa para a qual você está designado aí, né? Aí, em 1864, em dezembro, lá na Revista Espírita, vem uma comunicação assinada por quem? O Espírito de Verdade, dizendo o seguinte: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Aí ele diz o seguinte: há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Quem, em 1864, 18 séculos mais cedo, veio a pedido do pai trazer as vontades de Deus para os homens? Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Aí ele dá até um depoimento triste, né? Porque ele fala: olha, plantei, não germinou, e o homem deturpou muita coisa que eu deixei para trás aqui. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos, os tempos preditos são chegados, todas as profecias serão cumpridas. Como nós temos visto e estamos vendo acontecer, né? Então, ele assina o Espírito de Verdade. Aí eu coloquei ali, é Jesus? Como eu falei no início, não é Jesus? Não importa, não importa, né? O que importa é que, se for Jesus, é muito legal, né? Se for Jesus, é muito legal. Mas, e se não for Jesus, certamente era o braço direito dele. Ele falou: olha, pode ir e assinar por mim, né? Então ele está bem assessorado, né? Então, esse Natal, que se tornou um símbolo do nascimento de Jesus Cristo, não tem como não ser também o símbolo do Espírito de Verdade,
onde nós precisamos celebrar com verdade, onde nós precisamos refletir com sinceridade, buscando frente a frente a nossa transformação, a nossa melhora. Porque a gente sabe que chega no fim do ano, a gente tem 1000 promessas para o ano seguinte, né? No Réveillon é aqueles vários compromissos, né? Ó, esse ano de 2026, eu quero achar a lista que eu fiz em 2025, né? Ou então a de 2018, né? Ou fazer 10% do que eu prometi em 2020. Porque a gente anda muito distraído, tem muitas distrações, e a gente se esquece muito rápido daquilo que a gente prometeu, e às vezes quando a gente promete, a gente está extremamente consciente, iluminado da importância daquela transformação na nossa vida. Quer seja um compromisso social, vou fazer as pazes com as pessoas com quem eu me desentendi, quer seja um compromisso com a sua própria saúde, olha, vou melhorar meus hábitos alimentares, vou fazer mais exercício, para que o meu corpo suporte melhor por algum tempo a mais esse espírito aqui que eu tenho que carregar, né? Então, a gente precisa refletir acerca da verdade com nós mesmos. E é o espírito de verdade que nos possibilita. É Jesus e o ensinamento do Cristo que nos possibilita. Então, nós vamos ter casas cheias, mesas fartas, grupos de amigos, né? Presentes debaixo das árvores de Natal, né? E é ótimo e está tudo bem. Apenas que não seja o mais importante, que nós saibamos desfrutar e nos conectarmos com todos que estiverem presentes ali com o plano mais alto. Perdoar, compadecer, né? Perdoar a nós mesmos. Quantos aqui de nós, às vezes, carregamos culpas pesadíssimas, que a gente vem tentando, vai carregando e vai trazendo e se martirizando, e não se dá a chance de se perdoar. Como que eu vou perdoar o outro se eu não consigo me perdoar? Como que eu vou amar o outro se eu não consigo amar a mim mesmo? Ninguém dá o que não tem, né? Então, eu separei aqui o que eu chamei de algumas receitas de Natal. Primeira delas, né? Não perder tempo no tempo que nos é concedido por graça do Criador, e amar a quem ofendemos, amar aos que julgam ser nossos inimigos, amar os sofredores, os encarcerados, os famintos, os nus de todas as espécies. Amar sem condições e sem pretender dividendos. O amor é, por excelência, a força única de toda a criação que Deus usa para nos manter nos esplendores da vida. Uma mensagem de João Evangelista, se eu não me engano, que está no livro Roma e o Evangelho. Se eu for lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, eu vou encontrar: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Essa receita é para aqueles que acham que estão abandonados, que Deus não lembra mais deles, né? E Jesus ensinou, né? Peça a Deus em meu nome, acredite em mim e peça, pois eu lhe farei o pedido ser honrado diante do meu Pai. E no capítulo 23 do livro O Espírito da Verdade, de Chico e André Luiz, nós vamos encontrar: não condene, ajude ao outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém.
Às vezes a gente gosta, né? A gente já gosta de fofoca. Aí você se compromete a não iniciar a fofoca, mas você torce para alguém começar, que aí você entra e vai, né? Você ora e pede, meu Deus, eu não vou apontar o dedo e começar a falar do fulano. Mas quando alguém fala, você fala, mas é mesmo, né? Não é verdade? Ai, que absurdo, né? Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que amanhã você talvez esteja precisando também de auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. Né? Aqui você tem uma releitura de vários ensinamentos de Jesus. Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Olhar a trave no seu olho antes de olhar o cisco no olho do irmão, e assim por diante. Né? E por fim, então, reflexão e ação, reflexão e ação, reforma íntima, e aí, com certeza, você vai ter um ano novo e próspero. A prosperidade, ela não é somente financeira e material, pelo contrário, hoje em dia, nós precisamos de muito mais prosperidade espiritual, social, familiar, conjugal, não é verdade? Porque todas essas distrações que estão aí fora estão, infelizmente, destruindo muitas coisas importantes na vida de todos nós. Né? As crianças bombardeadas com essa tecnologia maluca, distraídas, viciadas, dependentes daquilo tudo, né? E somos nós, que ainda somos um pouco menos do que elas, que precisamos instruir e orientar. Falar não na hora certa, tirar, trazer uma outra coisa para substituir que seja, né, mais produtiva, que aumente a performance mental, física. Sai daí um pouco, vem comigo. Né? Porque não adianta você falar assim, vai fazer um exercício, vai andar de bicicleta, se você também só fica sentado no sofá. Então, quer levar a criança para fazer um exercício, vai com ela e faz também. Que aí você vira a referência, você vira a companhia e fica mais agradável, né? Então, a prosperidade no ano novo depende de reflexão, ação, que reforme cada um de nós intimamente. E não poderia deixar de falar da transição, né? Estamos exatamente nesses últimos capítulos aí do planeta de provas e expiações, rumando para a regeneração. Ah, não é possível, com tanta coisa que eu vejo acontecer nesse mundo. É possível, está tudo certo, não se desespere, né? Nós estamos no caminho e vamos chegar lá. Então, essas profecias serão e já estão se cumprindo. A Terra está se tornando habitat de espíritos superiores, puros, com gostos e hábitos diferenciados. Esses espíritos evoluídos das crianças precisam de orientação e instrução evoluída também da nossa parte, né? É empurrar, é oferecer desafios, vai, você consegue, porque senão, é claro, é mais fácil deixar ficar na TV, ficar no tablet, no computador. Bilhões de espíritos vindos de orbes evoluídos chegarão em breve, já estão chegando, né? Então, em Mateus capítulo 24, Jesus nos disse, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá vendo aí que Jesus anunciou, o amor de muitos vai esfriar, mas se você perseverar até o fim, você será salvo. A sua caminhada está garantida. Né? Então eu não posso olhar tudo que não está tão bom como eu gostaria e falar assim, eu desisto, o mundo está perdido. Né? Porque se cada um desistir, aí realmente o mundo ficará perdido. Né? E a nossa regeneração vai se atrasar para chegar. Portanto, perseverança no bem,
sempre. Perseverança no bem, porque o bem contagia, o amor contagia. Às vezes, uns que estão mais estremecidos e um pouco mais desanimados, quando virem que você não está tão desanimado, vão se contaminar e falar assim: não, tem chance, né? Há esperança. Porque Deus não interfere no plantio. Essa história do plantio eu falo aqui com frequência, né? Adoro, e eu vou falar de novo. O Haroldo, uma vez, numa palestra, disse que você já percebeu que várias vezes você chega, a pessoa vem, né, reclamando que a minha vida, minha filha, minha esposa, meu marido, mas aconteceu, estou desesperado, por que comigo e tal? Está reclamando, está colhendo, pode ter certeza. Quando reclama, está colhendo. Na hora que estava plantando, não pensou. Mas plantou, tem que colher. Né? Você não planta morango e colhe abacate, ou vice-versa. Né? Então, Deus não interfere no plantio, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas, ainda assim, Ele nos acolhe na colheita. Por mais amarga que ela seja, por mais sofrida, doída e desesperadora, Ele vai estar sempre lá te acolhendo. Porque a misericórdia e a bondade são infinitas. O abraço está sempre aberto, diariamente nos aguardando e nos convidando. E depende de nós fazermos essa escolha, essa tomada de decisão na direção dele, o Espírito de verdade. Para finalizar, apaga a luz para mim, por favor, que eu trouxe um videozinho aqui. Opa! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright side! It's the right side to rock the night away. Jingle bell time, it's the right side. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. It's in a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Jingle bell chime, jingle bell time. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's the time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Então, assim,
Mais uma vez eu desejo um excelente Natal para todos, um ano novo iluminado, com as famílias, os amigos. E ano que vem, seguimos aqui, né, com a graça de Deus. Muito obrigado, viu?